寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。 Olá, samurais e geishas no meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no meu Insta, eu faço votação para ver qual vídeo vocês querem. E entre Japão e Coreia, Japão ganhou. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá para ficar postando aqui no canal toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição os últimos 2 vídeos relacionados à guerra russo-japonesa e entre outros vídeos aí relacionados a problemas entre esses 2 países. Beleza? E quem já puder dar aquele apoio logo no início, eu agradeço. E bem como vocês estão vendo, né? Hoje vamos falar sobre a Batalha do Rio Yalu, né? E bem, para quem não sabe, o Rio Yalu é um rio que fica literalmente, né? Que é a fronteira entre a China e a Coreia do Norte, naquele tempo, a Península Coreana, ou então, quem sabe até por que não, o Japão, sim, né? Mas enfim, eu vou dar uma breve contextualizada antes dessa batalha, mas lógico, né, que para vocês saberem o que aconteceu até aqui, recomendo que vocês assistam os 2 últimos vídeos, beleza? Então, vamos que vamos! O vice-rei do Extremo Oriente Russo, Yevgeny Alexeyev, ordenou que o general Kuropatkin não impedisse os japoneses de subir a Península Coreana, né? Que ficasse ali tudo, né, tipo assim, fica vigiando, mas não impede os caras de subir, não começa a treta à toa, apenas se concentra no Rio Yalu, coloque soldados no Rio Yalu para que os japoneses não cruzem para a Manchúria. Já no dia 21 de abril, ainda de 1904, existia uma pequena parcela ali de soldados japoneses em Uijo, né? Uijo, perdoe a pronúncia aqui, é uma área que fica aí perto, aí, literalmente, né, no Rio Yalu. Mas os japoneses ali, eles estavam escondidos, né, para observar as movimentações dos russos. E já no dia 22, né, de abril, não preciso falar de 1904, os russos, né, o Kuropatkin, né, sob comando do Zazulist, ele destaca um total aí, né, de 16 mil soldados de infantaria, 5 mil da cavalaria e 62 peças aí de artilharia. E com isso, né, os japoneses eles ficam ali observando. E um pouco mais abaixo do Rio Yalu, temos ali o general Kuroki, que ele estava mais ou menos aí entre Pyongyang, né, um pouquinho mais para cima, só que naquela região. E ele desembarcou ali, né, e estava ali reagrupando o maior número de soldados possíveis. E ele chegou a um total aí de 42.500 soldados. Mas não era só de soldados com que ele contava. Ele acabou contratando, né, ele, entre aspas, né, o Japão de um modo geral, acabou contratando um total aí de 100 mil trabalhadores e dando um dinheiro ali acima da média. E esses trabalhadores ali, eles não iriam para a guerra, não de modo direto, mas sim trabalhar, sim, carregar comida, carregar remédio, transportar comida, transportar remédio, equipamento aí de primeiros socorros, mas não só isso, como eles iriam fazer também, né, serviços aí de espiões. Eles iriam ficar como pescador e alguns batedores japoneses iriam, né, junto com eles. E como os russos não sabiam diferenciar quem era coreano de quem era japonês, sem que eles abrissem a boca, eles estavam ali basicamente observando os russos e estava tudo meio que tranquilo, né? Porque os russos não faziam questão de se esconder. Enquanto isso, o Kuroki já estava ali, né? Por mais audacioso que ele seja, ele estava ali oculto. E já no dia 23, os japoneses já sabiam o total de número de soldados que os russos tinham, número de trincheiras que os russos tinham e o número de armas aí que os russos tinham. Mas o porquê que o Kuroki fez isso?
O Kuroki ele não teve essa ideia do nada. Ele participou da Primeira Guerra Sino-Japonesa em 1894, então ele usou essa mesma estratégia e deu certo ali na Guerra Sino-Japonesa, então ele repetiu a estratégia que também deu certo aqui, né, aí na Batalha do Rio Yalo. Porém, ficou um tempo aí, né, meio que os japoneses espiando os russos e os russos, nem sabiam o que estava acontecendo. E uma coisa que aconteceu foi que na noite do dia 25 de abril, né, mais precisamente às 9h45 da noite, os japoneses eles acabam, né, avançando e atacando aí 3 posições russas perto do rio Yalo, não cruzando o rio Yalo, mas perto do rio Yalo. E também eles acabam ali tomando o território ali dos russos. E já na manhã do dia, já às 4 horas da manhã do dia 26, né, os russos tentam retomar esses 3 territórios que eles tinham perdido, mas os japoneses vão lá e conseguem, né, contra-atacar os russos e manter posição. Então, né, os japoneses eles também acabam fazendo com que eles acabam construindo aí algumas pontes, né, e tal, mas não só isso, eles constroem uma ponte, né, uma ponte improvisada e outras 10 pontes sérias. Só que essas 10 pontes, elas estavam ali ocultas, né, elas não estavam sendo construídas aí tipo na cara dura. Enquanto essa ponte improvisada estava sendo construída a cara a tapa, justamente para servir de false flag, para que os russos ataquem e que os russos pensem aí que o ataque vai vir de uma determinada posição, quando viria de outra posição. E isso, né, confundiu bastante, pois o general Zasulishi achou que os japoneses queriam atacar finalmente Dadong. Então Zasulishi foi para Dadong e com isso aí ele levou aí também grande parte ali do seu exército. Enquanto isso, né, diversos conselheiros falando para ele que os japoneses estavam preparando outras pontes em outros lugares, o Zasulishi falou que não, que ali que era um blefe, porque os japoneses estavam empenhados em fazer uma ponte ali sentido Dadong, que era o local de onde que eles estavam. E aí, beleza, entre aspas, ficou tranquilo, né? Até que na manhã do dia 27 de abril, ainda de 1904, os japoneses vão lá e fazem um ataque relâmpago aos russos com um armamento alemão. E eu acho que eu já vi isso em algum lugar, hein? Acho que isso alguns anos mais tarde aí aconteceu novamente, só que dessa vez dentro da própria Rússia, né? Mas retomando aqui a guerra russo-japonesa, isso fez, né, com que os russos tomassem um ataque de surpresa, porque eles não esperavam por isso, né? E não foi um ataque para tomar posição, foi um ataque para cansar os russos, né? Foi um ataque na intenção de impedir que os russos avançavam. Então eles atacavam os russos recuavam, eles tomavam o lugar dos russos por um tempo, depois eles recuavam, enfim, né? Serviu mais para preparar terreno e ver como os russos lutavam, mas não era um ataque definitivo, né? O ataque definitivo, mais precisamente, né, foi iniciado pelos japoneses na madrugada do dia 30 de abril, quando, né, na madrugada do dia 30 de abril, os japoneses eles estavam aí cruzando o rio Yalo. Eles estavam aproveitando a neblina, a densidade ali da neblina, o breu que estava no momento, para atravessar o rio Yalo sem que os russos vejam. E isso, né, às 5 horas da manhã, quando a neblina passou, os japoneses já tinham ali também transportado aí suas peças de artilharia. E quando isso aconteceu, eles abriram fogo ali nos russos, né? Eles abriram ali forte fogo de artilharia nos mesmos. E conforme, né, eles estavam fazendo isso em 3 posições diferentes, eles estavam pegando aí os russos em movimento de pinça, ou seja, né? E eles estavam fazendo isso e avançando. Um total aí, né, de 1000 russos começaram a correr ali, a recuar para Fengsheng,
Então os japoneses começaram a usar obuseiros e o negócio estava ficando tão forte, né, ali, né, os ataques dos japoneses estavam ficando tão massivos que o Estado-Maior da Rússia informou o general Zazulich que ele tinha permissão de recuar, que o negócio estava ficando tão feio, mas o Zazulich falou que ele não iria recuar, que inclusive ele até mandou uma carta ali para o czar Nicolau II, avisando que ele iria manter posição, porque ele iria garantir uma vitória rápida contra os japoneses e fazer os japoneses aí descer a Península Coreana. Só que, né, apesar dessa fala, o general Kuroki, ele foi lá e deu cabo aí de quase todas as artilharias russas que estavam ali naquele momento, né, nas principais artilharias russas. Então o general Kuroki, ele foi, né, tipo, enfrentar os russos a pé. E, né, não ele também foi, né, mas, né, vocês entenderam o que eu quis dizer, mandou soldados ali. Só que quando eles foram enfrentar os russos a pé, a cavalo, enfim, né, saindo tiro, no soco aí, na baionetada com os russos, eles viram sim, né, a forte resistência de defesa russa, e o general Kuroki também, né, os japoneses como um todo viram que enfrentar os russos aí também não seria fácil, assim como os russos viram que enfrentar os japoneses não seria fácil. Mas os japoneses, eles estavam em vantagem numérica. E os russos, eles começando a ter baixa, eles estavam começando a entrar em desespero. Um flanco russo todo acabou entrando em pânico e acabou colapsando. E isso atrapalhou um regimento siberiano, né, que era um regimento de rifles, né, um regimento de tiros de longa distância, que acabaram sendo cercados por causa que um flanco russo todo acabou entrando em desespero, colapsando e ó, todos eles aí desertando. E esse regimento siberiano, eles foram todos cercados e não tiveram outra opção a não ser se render. Conforme, né, os russos eles foram tendo baixas, foram recuando, eles foram abrindo diversas brechas aí para os japoneses, porque eles recuavam, mas os equipamentos, né, grande parte ali das coisas, comida, por exemplo, acabava ficando na trincheira. E, né, querendo ou não, qualquer munição, qualquer comida conta sim. Só que também não estava sendo fácil ali para os japoneses, mas como os japoneses estavam em vantagem numérica, não é que não foi pesado, mas eles não estavam sentindo as baixas, né? E assim foi indo até que às 5h30 da tarde, né, do dia 1º de maio de 1904, os russos aí assinam aí a sua rendição, terminando aí o conflito no rio Yalu e os japoneses aí cruzando para dentro da Manchúria. Mas, né, vamos aí às contagens de baixas. Os japoneses, entre feridos e empacotados e desertores, os japoneses tiveram um total aí, né, de 1.110, né, ao todo. Mas os japoneses eles estavam em total aí de 42.500 japoneses, né? Vamos levar isso em conta. Já os russos, ao todo, eles tiveram um total aí de 548 baixas. E além disso, né, eles tiveram 1.101 feridos, 478 desertores e 600 prisioneiros aí de guerra. E de um total aí de 25.000 soldados russos. Ou seja, querendo ou não, né, os russos acabaram sentindo mais. E isso aí, né, encerrou aí a Batalha do Rio Yalu e posteriormente vamos ter mais vídeos em relação às outras batalhas aí, né, do Japão aí contra a Rússia. Mas lembrando, segue lá no Insta e sempre, né, que tiver votação, participem, vamos lá, né, vamos interagir bastante. E vocês já sabiam disso tudo aí da Batalha do Rio Yalu? E aliás, eu preciso fazer uma correção. Os japoneses eles tiveram, né, um total aí de 1.036, né, vítimas, não 1.110, 1.036, beleza? Não era o número que eu tinha falado, o total é 1.036, tranquilo? Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam, né, de curtir, compartilhar, se inscrever.
Comentem aí, né, o que vocês acharam, o que vocês fariam se vocês fossem os russos, se vocês fossem os japoneses. Vocês acham que faltou comunicação entre os russos, que foi uma briga de ego, e que se os azulistas tivessem recuado dava para reagrupar e atacar com uma coordenação melhor? Comentem aí, né? E não se esqueçam de ver os vídeos do card de descrição. Quem puder dar aquele apoio eu agradeço. Mas enfim, passe esse vídeo para um amigo seu, para uma amiga sua, ou para uma pessoa que se identifica. Fala assim, mano, já parou para pensar que 42 mil soldados japoneses saíram no soco com 25 mil soldados russos? Quando isso? Na Segunda Guerra Mundial? Não, na Primeira Guerra Russo-Japonesa. Daí você vai lá e passa esse vídeo para um amigo seu, para uma amiga sua, como a pessoa se identifica. Beleza? Mas enfim, falou e fui!